restauração. Sim, primeiro vídeo do canal e eu quero começar com o tema do meu projeto, Identidades Restauradas. O Senhor me deu o nome desse projeto conforme eu fui fazendo as coisas, iniciando esse projeto. E quando Ele me deu esse nome, eu entendi por que eu estava passando, pelas situações quais eu estava passando. Ainda estou, né? E aí eu vim compartilhar com vocês, e vocês vão acompanhar o meu testemunho em tempo real. O que eu for passando, eu vou derramando sobre vocês. Porque no mundo espiritual, para a gente ter autoridade para falar de algo, a gente precisa passar por aquela situação. Precisamos ser forjados exatamente naquele cenário. É assim que nos céus funciona para a gente ter autoridade para falar de algo. Então, eu estava passando por uma situação que eu não estava entendendo. Uma não, a minha vida toda. E eu não estava entendendo. Até que o Senhor falou para mim, restauração. Você vai falar sobre identidades restauradas. E, gente, eu tenho tanto para falar sobre esse assunto, porque eu fui uma pessoa que, meu Deus, eu fui restaurada assim, da cabeça aos pés. Eu era outra mulher, eu era outra pessoa. Meu testemunho de vida é muito forte, é muito grande. Aos poucos eu vou conseguindo compartilhar com vocês tudo, porque desde criança eu tenho um testemunho forte. Mas hoje eu sou cristã, eu não nasci cristã, não nasci num berço cristão. E eu demorei 20 e poucos anos para conhecer a Cristo. Conheci a Cristo quando eu tentei tirar minha vida. Mas enfim, isso é um assunto para outra hora. Eu quero falar com vocês sobre restauração, contando o meu testemunho atual, que eu estou vivendo agora. Exatamente porque o Senhor começou a me forjar para que eu pudesse ter a autoridade para falar sobre isso. Como é que eu vou alcançar mulheres e vou restaurar a identidade de mulheres se eu não fui restaurada? E numa boa, assim, de tudo que eu já passei, eu já tinha bagagem, tá, gente? Mas o Senhor quis pôr a cereja do bolo. Mas realmente precisava. Eu precisava aprender com essa situação. E aí eu tô contando pra vocês também, porque vocês não vão precisar passar pelo que eu passei. Vocês vão aprender com o meu erro. Vocês vão ser forjadas a partir do meu processo. E aí vocês já pulam um nível, já sobem um degrau aí da vida espiritual de vocês, emocional, né? Porque eu já passei, então eu tô aqui compartilhando com vocês, porque a gente aprende com os erros, mas a gente pode aprender com os nossos erros ou com os erros dos outros. Então vocês vão aprender aqui com o meu. Enfim, né? Contar pra vocês. Como que tudo começou, gente? É o meu testemunho na área de relacionamento. Eu tenho uma história com relacionamento, com casamento, feridas, aliás, né? Histórias ruins, desde criança também, a partir do casamento dos meus pais, né? Então, eu vivi num lar onde custou a minha sanidade mental. Eu falo isso há muito tempo. O casamento dos meus pais teve um preço. E o preço foi a minha sanidade mental. E depois, quando eu cresci, enfim, tive muitas histórias ruins. Todo tipo de coisa ruim que pode acontecer com uma mulher nessa área de relacionamento, enfim, eu fui acometida. Não uma vez, né? Mas, então tinha muitas feridas no meu coração. Eu não conhecia o Senhor. Quando eu conheci o Senhor, quando eu tive maturidade, depois que eu entreguei minha vida para o Senhor, me batizei, passou um tempo que eu fui crescendo, amadurecendo, eu comecei a me guardar. E eu me guardei por 2 anos. E nesses 2 anos, eu tive um processo de buscar no Senhor quem seria o meu marido, porque eu sempre acreditei que existia a pessoa. Eu sei que tem muitas mulheres que não acreditam nisso, que acreditam que elas
podem escolher quem vai ser o marido e o Senhor vai abençoar ou não. Eu sempre me coloquei nesse lugar no Senhor de esperar que Ele escolhesse por mim e que Ele me fizesse ser encontrada por essa pessoa que Ele escolheu. Então eu sempre fiquei nesse lugar. E depois de um tempo eu busquei no Senhor características de como seria o meu marido, né? Quais características eles tinham. E o Senhor me deu cor da pele, o Senhor me deu cor de cabelo, temperamento, que mais que o Senhor me falou? Idade, que ele não teria filhos, que ele não seria casado, nunca teria sido casado antes. Que mais que o Senhor me falou? Sobre a fé dele, que eu teria mais fé, a minha maturidade espiritual, a minha consistência era maior que a dele. O Senhor, ao longo do tempo, eu fui construindo isso com o Senhor e Ele foi me entregando características. E eis que depois de 2 anos, eu encontrei a pessoa. E eu nem imaginava no começo que seria, né? Porque eu não senti nada de primeira, foi uma amizade que surgiu. Mas assim que eu o vi pessoalmente, no primeiro encontro, o Senhor colocou amor no meu coração. E ali eu sabia que aquele sentimento não era paixão, não era algo, não tinha uma euforia, era algo que o Senhor tinha colocado. Mas mesmo assim eu esperei, eu busquei confirmação no Senhor. O Senhor usou de outras pessoas para confirmar para mim. E a gente iniciou o nosso relacionamento. Mas existe algo que só eu e o Senhor sabiam. Um vazio, uma carência. Porque em todo o processo, desde que eu me converti, e isso tem 3 anos que eu me converti, mas eu mergulhei muito profundamente. Eu fui muito intensa e eu me doei e me dediquei ao Senhor e eu sempre fui muito ousada na minha fé. Afinal de contas, o Senhor, Ele me encontrou quando eu tentei tirar minha vida, então eu não tinha mais nada a perder, não tinha mais nada a perder. Então eu fui de cabeça mesmo, né? Falei, não, se você existe, se você é maravilhoso aí, como todo mundo fala, se você é amor, se você é paz, se você é a resposta, então, meu filho, bora que eu tô aqui, né? No máximo, o que ia acontecer comigo era acabar minha vida, então o que vier é lucro, né? Até porque o Senhor poupou a minha vida, enfim. E aí, gente, então a minha caminhada com o Senhor, por mais que em tempo seja um pouco curta, a intensidade sempre foi muita. E a intensidade distorce o tempo, né? E aí, existia uma ferida, uma carência, uma falta nesse processo. Porque eu não me reconhecia amada. Eu não conseguia me sentir amada. E, gente, lá atrás, quando eu não era cristã, eu tinha um namorado e eu morei junto com ele. E eu lembro que eu falava muito isso pra ele. Eu falava, você sabe que eu não consigo me sentir amada, que eu tenho muita insegurança, muita dificuldade de me sentir amada. Em várias situações de crises, de discussões, eu falava isso pra ele. E eu lembro que o coitado bem muito se esforçava, né, pra demonstrar amor, pra me dar segurança. Era um relacionamento, assim, bem agitado, bem intenso. E eu lembro que quando eu estava nos processos com o Senhor me tirou da casa dos meus pais, me tirou da minha cidade, e eu tive que passar por tanta coisa com o Senhor. Tive que vir morar sozinha, sem nunca ter cogitado a hipótese, sempre ter sido muito apegada à minha mãe, ter sempre sido ali, ter o apego da segurança, da proteção do meu pai, né? Tive que vir morar sozinha numa cidade que eu nunca nem tinha ouvido falar. E, enfim, tantos processos que o Senhor me forjou depois que eu me converti, para eu ir sendo restaurada, transformada e crescendo
emocionalmente, espiritualmente, me desenvolvendo, me curando, né? Existia algo ali, uma carência, uma ferida, uma dor que só o Senhor sabia. Porque muitas das vezes, aqui na minha casa, no meu quarto, com o Senhor, eu orei falando assim: Deus, o Senhor sabe que eu não consigo me sentir amado. O Senhor sabe da dificuldade que eu tenho de me sentir amado. E eu não vou conseguir sentir o seu amor, Deus. Eu não vou conseguir me sentir amado. Então, por favor, me manda meu marido para que eu possa sentir o teu amor através da vida dele. Porque, afinal, a Bíblia fala que o marido ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, eu achava que eu ia conhecer a expressão do amor do Senhor quando eu tivesse um marido, quando ele me amasse conforme o princípio. Porque se Deus que ia direcionar e determinar quem seria o meu marido, eu confiava de que seria um homem que vivesse os princípios, que estivesse ali redondinho, que fosse ali a resposta das minhas faltas. Eu achava isso. O Senhor me conhecia meus defeitos, conhece, né? As minhas necessidades, as minhas carências, as minhas inseguranças, os meus traumas, a minha história. Então eu achava que o Senhor ia me mandar uma pessoa que fosse me auxiliar, né? E me desenvolver naquilo que ainda faltava eu me desenvolver. Porque a gente nunca vai ser perfeito. Eu sempre me senti pronta para um relacionamento depois de um tempo, né? No processo. Eu entendi que eu tive que vir morar sozinha para me desvincular da realidade do casamento dos meus pais que eu vivi a minha vida toda. Eu tive que aprender a cuidar da minha casa, eu tive que aprender a ser feminina. E, gente, eu tenho tanto testemunho, porque essa história do feminino também, o Senhor permitiu que eu passasse por uma situação tão constrangedora, pra depois ele me falar assim, que era porque eu precisava guardar no meu coração que eu tava morando sozinha, mas que eu não ia me tornar uma mulher masculina, que eu ia continuar sendo feminina. Porque quando eu morava com os meus pais, eu era protegida pelo meu pai, eu era mimada pela minha mãe. Então eu não tinha nenhum fio de cabelo masculino, no sentido de operacionalizar a casa, essas coisas, né? Em algumas coisas eu tinha uns traços sim masculinos, porque é muito fácil da mulher se colocar nessa posição de resolvedora, né? De chefe, e da mulher ir resolver e tal. Mas enfim, isso é outra história. E aí, gente, eu orava assim pro Senhor. Muitas vezes eu orava dessa forma, né? Achando que o meu marido, quando eu fosse casada, quando o Senhor me apresentasse o meu marido, né? Quando ele me encontrasse, porque a mulher virtuosa, ela é encontrada, eu achava que só ali isso ia ser curado. E aí, eis que eu fiquei lá guardadinha, gente, com tanta história. Gente, mas tem tanta história de relacionamento, de feridas, de traumas, de onde eu fui, assim, realmente atacada pra não querer ter um casamento, não querer ter uma família, né? E eu nunca deixei isso entrar no meu coração, sempre fui muito resiliente, sempre sonhei com o meu casamento, com a minha família, de entrar de branco na igreja, de ter uma festa, sempre sonhei com isso, mesmo antes de ser cristã. E isso sempre foi alimentado no meu coração, eu sempre sonhei e os olhinhos brilhavam assim, né? Então, por mais que eu passei por muita coisa, eu não desisti desse sonho, né? Mas aí, gente, acontece que eu tava no processo bonitinho, guardadinha, esperando, não me interessava por ninguém, não me permitia me interessar, não me permitia olhar para alguém e achar bonito ou não, porque eu estava realmente esperando a pessoa que o Senhor ia dizer, é esse, é ele, né? Então eu nem olhava para ninguém, nem olhava assim. E aí acontece que chegou a pessoa, o Senhor confirmou, eu esperei, eu fiz tudo bonitinho, eu me guardei, eu não criei expectativa, eu orei. E antes, quando a gente era amigos, né, quando a gente se conheceu, que teve o interesse, a gente orava.
pelo o nosso relacionamento que ainda não tinha, né? Para o Senhor confirmar, para o Senhor mostrar se era para ser, né? E depois, quando a gente começou a namorar, a gente orava todos os dias pelo nosso relacionamento. Mas eis que o Senhor colocou um fim. E aí, gente, uma pessoa que já foi tão ferida nessa área, que já foi tão machucada, que já foi tão humilhada nessa área, que confiou no Senhor, que esperou no Senhor, que se entregou porque era o Senhor quem tinha apontado, né? Que guardou esse amor cativo. Eu já amava ele antes de conhecer ele, porque era um amor que eu guardava para ele, que eu cativava, cultivava no meu coração, orava por ele, né? Todos os dias antes de conhecê-lo. E o Senhor tirou, o Senhor colocou um fim. E eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer, gente. Eu chorei, eu tive crise de ansiedade, eu não queria acordar. Quando eu dormia, eu não queria acordar, porque eu não queria encarar a realidade de que eu estava passando por aquilo. Eu dormia querendo que fosse um pesadelo. E quando eu acordava, eu via que não, que era real, que eu tinha que encarar a realidade, né? E era uma dor, uma dor, uma dor. Olha, eu já tive síndrome do pânico, eu já tive depressão por 7 anos, eu já cheguei no fundo do poço, mas eu não me lembro de ter sentido fisicamente a dor no peito que eu sentia, porque doía tanto que doía fisicamente. E eu achei que eu ia morrer, gente, era só isso que passava pela minha cabeça. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. O que está acontecendo? Onde você está, Deus? Cadê o meu Deus? Por que que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Aonde que eu errei? Aonde que eu me enganei? Por quê? Por quê? E realmente foram dias que eu fiquei assim, quebrada, mas assim, estraçalhada. Só tinha pó, não tinha caco, tinha pó. Eu fui tão quebrada que só tinha pó, não tinha nem cacos. De tão quebrada que eu fui, porque já tinha muita coisa do meu passado que doía, que doeu, que foram marcas, que têm cicatrizes. E quando eu me guardei, esperei no Senhor para fazer certo, para ser puro, para ser leve, para ser bom, para ser curado, para ser restaurado, o Senhor permite que eu sofra nesse relacionamento, nessa área. Gente, como doeu, como doeu, como doeu, como doeu. Mas foi neste momento de dor, onde eu não tinha forças, me vieram tantos gatilhos de pensamentos que eu tinha quando eu tive síndrome do pânico, quando eu comecei a ter pensamentos suicidas. No primeiro dia me vieram muitos gatilhos, muitos pensamentos intrusivos. E assim, eu clamava por misericórdia, 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 misericórdia. E orava e jejuava porque eu tava desesperada, desesperada. Eu só chorava, dormia, de tanto chorar, acordava, chorava. Foram dias terríveis, terríveis, só eu sei. E o Senhor sabe que eu passei, gente, sozinha, sem meus pais, longe, sem trabalhar, trabalhando de casa. Então não tinha nada que me tirasse dessa realidade, né? E enfim, eu achava que eu ia conhecer o amor do Senhor, que eu ia me sentir amada, que eu ia aprender a ser amada, a me sentir amada, quando eu conhecesse meu marido, porque ele cumpriria o princípio bíblico. Mas eu fui amada no lugar de dor. Sim, eu fui amada pelo Senhor e eu me senti amada pela primeira vez, uma filha amada por um pai, no momento em que eu tava assim mais estraçalhada, gente. Começou que eu vi que eu não tinha força, mas que eu não precisava ser forte. E minha vida toda eu fui forte. Eu resolvi a minha vida assim desde muito nova. Eu nunca tive meu pai e minha mãe para fazer as coisas por mim. Eu comecei a trabalhar nova e eu sempre resolvi minha vida sozinha. Sempre fui eu por mim mesma. Se eu tinha que comer,
eu tinha que trabalhar para comer. Se eu fazia faculdade, quando eu fazia faculdade, se eu não tivesse dinheiro para ir para a faculdade, eu não ia. Se eu não tivesse dinheiro para comer na faculdade, eu não comia. Se eu não tivesse trabalhando, eu não ia ter nada, entendeu? Eu sempre me virei sozinha. Sempre fui eu por mim mesma. No dia da minha matrícula da faculdade, eu fui lá sozinha. Enfim, então eu aprendi a ser sozinha e aprendi a ser forte sozinha. Quando acontecia algo comigo, eu não contava, eu não pedia ajuda. Eu passava por aquilo sozinha, do jeito que eu podia. E foi aí que eu desenvolvi todas as doenças que eu desenvolvi. Todos os transtornos que eu desenvolvi. Porque eu era sozinha, sozinha, passei por, gente, tanta coisa sozinha, que vocês vão conhecer o meu testemunho, vocês vão saber quanta coisa que eu passei sozinha, que doeu muito, e que eu não tinha nem o Senhor, porque eu não conhecia Cristo. Então eu tinha que simplesmente pegar meus cacos e seguir a vida. E quando eu me converti e tal, eu continuei assim. Eu continuei forte e autossuficiente, mas chegou essa situação e eu não tinha força. Eu não tinha forças. Eu lembrava de tudo que eu passei no passado e pensava assim, poxa, mas antes eu não conhecia o Senhor. Antes eu não me guardava. Antes eu também tinha culpa. E agora, o que eu fiz? E não é só por causa de um término, não, gente. É tipo assim, no passado, tudo quanto é tipo de violência eu sofri, né? Enfim, muita coisa. Então, gente, foi assim, um abismo que abriu. E eu não tinha chão, né? E aí a primeira coisa que eu vi é que o Senhor foi a minha força. Porque se Ele não fosse a minha força, eu mesma não tinha força naquele momento para levantar. E aí eu conheci uma força sobrenatural e entendi que eu não precisava ser forte pela minha própria força, pela minha condição emocional, porque uma hora ia dar ruim, né? Eu tinha que ser forte na força do Senhor para eu aguentar. E eu nem contava com essa força, nem esperava essa força, porque eu nunca tive ninguém para me apoiar. Então, e aí eu conheci, gente. O primeiro dia eu chorei, o segundo dia eu chorei, mas no terceiro dia, de manhã, já não tinha mais lágrima. E não fui eu, não. Foi o Senhor. E aí eu falei, opa, o que tá acontecendo aqui? O coração já não tá mais gritando, não tá mais doendo tanto. E aí o outro dia, é óbvio que eu sinto saudades até hoje, que eu choro até hoje de saudade, mas eu tenho chão, eu tenho uma rotina que antes eu não tinha, eu tenho uma produtividade que antes eu não tinha, eu tô vivendo uma vida que eu nunca vivi bem comigo mesmo, porque o Senhor, Ele precisa me colocar nesse lugar onde eu digo que realmente eu não tava em cacos, eu tava em pó, de tão quebrada que eu tava, para Ele me restaurar e me refazer do jeitinho dele. E, gente, como o Senhor me refez de um jeito perfeito, porque a minha vida era uma bagunça, eu não tinha rotina, eu não conseguia acordar cedo, e aí eu dormia tarde, trocava a noite pelo dia, fazia as coisas sem rotina, treinava quando dava, me alimentava do jeito que dava, fazia as coisas do jeito que dava. Trabalhando em casa com o digital, eu fazia as coisas assim, um dia eu fazia muita coisa porque eu estava produtiva e focada e bem-humorada, depois no outro dia eu estava mal, não fazia nada, eu estava triste, estava de TPM, ou estava atarefada, atarantada, e minha vida era uma loucura, eu não tinha disposição para nada, eu acordava tarde, eu me sentia frustrada porque acordava tarde, pulava treino na academia, ia, depois não ia, me sentia frustrada, me sentia culpada e me sentia mal por não estar produzindo e tal, e ficava num buraco, num ciclo, porque eu não fazia, eu me sentia mal por não fazer, aí isso só pesava mais, aí eu não fazia, ou tipo assim, às vezes fazia, mas não tinha uma constância, era uma loucura a minha vida, uma loucura.
E eu tentava sobreviver nisso aí, né? Nessa falta de organização, nessa falta de rotina, nessa falta de constância, nessa falta de produtividade. Ixi, era doido o negócio aqui, era doido. E no meu momento de maior dor, no meu momento onde eu achei que ali eu ia voltar para depressão, no momento onde eu revivi crises de ansiedade, do nada eu comecei a ficar bem, eu comecei a ter uma força onde eu tive sanidade mental para organizar uma rotina, para ter horário para acordar e tipo assim, acordar cedo, para correr na rua, para treinar, para produzir, para fazer, nananã. Aí eu falei, meu Deus, essa força não vem de mim. Isso não é meu, isso é do Senhor. Não tem como. O cenário era para eu estar mal, era para eu estar destruída. E olha só o quanto eu tô crescendo e respondendo. E nisso, gente, eu fui começando a me descobrir no Senhor. Fui começando a conhecer a minha identidade no Senhor. E aí, depois que o Senhor me curou, me restaurou, eu pude olhar para Ele como um pai. E quando eu olhei para Ele como um pai, eu me reconheci como filha. E nesse momento eu acessei o amor do Senhor. Nesse momento eu me senti amada. Um amor de pai para filha, que eu nunca antes conheci. Um amor que protege, que apoia, que te faz crescer sim, porque é o papel do pai. Fazer o filho crescer, o filho ir para o mundo, mas sem que isso me ferisse. Pelo contrário, sendo Ele a minha força, sendo Ele a minha base, o meu sustento, segurando na minha mão, me levando, me apontando o caminho. Gente, e aí eu entendi que não, o Senhor Ele não ia colocar um homem na minha vida para que eu achasse que o amor dele se limitaria a um homem, por mais que fosse um homem escolhido por ele, por mais que isso fosse um princípio. Ele quis me mostrar que era maior e que era independente de alguém, de o que um homem ou alguém pode fazer ou não por mim. E ele ainda me mostrou o quão forte eu posso ser, porque quando mais eu fui quebrada, ele me mostrou que as mãos dele é perfeita para restaurar. E ele me restaurou, gente. Me restaurou. E encheu meu coração de amor. Porque, agora eu falo, eu sou filha amada, mas eu falo isso com verdade. Com verdade, porque antes, já no fim do ano, e o Senhor, Ele fez tudo planejadinho, não foi Ele, né? Um susto, um plano improvisado, a questão do relacionamento. Porque no final do ano passado, eu servia na igreja no Ministério da Intercessão. E o Senhor me pediu para sair desse ministério. E é o ministério do meu coração. Eu amo muito esse ministério. E me doeu. Eu chorei por muito tempo, ressentida, triste de ter saído. Me custou sair. Eu demorei para sair, para obedecer. E eu entendi. O Senhor me mostrou que eu estava saindo porque eu não estava com a minha identidade de filha realmente, verdadeiramente estabelecida. O Senhor me mostrou que eu estava lá intercedendo pelas pessoas, mas que eu não estava pronta, que eu não estava bem, que eu não estava posicionada como eu deveria estar, sendo filha do Deus vivo, sendo cordeira em Cristo, porque se Ele é filho de Deus e Ele, pela graça dele, me fez cordeira dele, eu sou filha. Mas eu não reconhecia essa identidade no meu coração, no meu sentir. Eu podia falar, podia conhecer a palavra, podia orar pelos outros, podia orar por mim, podia ter autoridade para repreender, porque a gente repreende no nome de Jesus, e eu tinha fé para repreender, eu tinha fé para orar por cura, eu tinha fé. Mas eu não sentia, eu não me sentia, eu não me reconhecia como filha no meu coração, naquilo que nem eu sabia. Só o Senhor sabia.
porque eu só fui entender o processo quando o Senhor falou restaurada. Aí eu falei, foi isso aí. Foi para me restaurar que tudo isso aconteceu, Senhor. E foi para que eu pudesse restaurar outras que eu passei por isso. E aí o Senhor foi me colocando, me lembrando dos momentos em que eu orava, falando sobre o amor dele, sobre eu não conseguir me sentir amada. Me lembrando da intercessão, do porquê ele me tirou. E quando ele me mostrou, aquilo não fazia sentido, mas agora faz. Então, gente, eu quero aqui dar início a esse canal dizendo para vocês que vocês vão acompanhar tudo comigo. E eu vou ser um testemunho vivo. E eu quero transbordar na vida de vocês, né? E a história da Bíblia que regeu todo esse meu testemunho foi a história de Sara. Porque Sara antes era Sarai. E Sarai não estava pronta para receber a promessa. Sarai deu a ideia para que Abraão se deitasse com a sua serva e tivesse um filho, porque ela não reconhecia que o Senhor poderia fazer um milagre e fazê-la gerar. E ela sabia que ela era estéril. Ela sabia de uma verdade, gente. Assim como eu sabia da minha verdade, eu não me reconhecia amada, e era um fato. Eu não conseguia me sentir amada. Tinha uma ferida, tinha uma dor, uma carência, um trauma que eu não conseguia. E do mesmo jeito que Sarai sabia, ela era estéril, ela já estava ficando velha. Era um fato. E aí ela deu a ideia de Abrão, que ainda era Abrão e não Abraão, de ter um filho com a serva dela, já que o Senhor tinha dito que ele seria pai de multidões, né? Então ela quis resolver e fazer de Abrão pai. Sarai não estava pronta e o Senhor precisou fazer dela Sara para que ela fosse pronta, ficasse pronta para receber a promessa, para receber o Isaac, para ser mãe em idade avançadíssima. Tanto que depois que ela vira Sara, ela ainda ri, que, né? Ela já era de muita idade. E o ventre dela era estéril. Assim como o Senhor fez de Sarai, Sara, para que ela pudesse receber a promessa, porque o Senhor sabia que Sarai não seria digna, não estaria pronta. Assim o Senhor também me restaurou. Ele sabia que aquela Emanuele realmente não tinha como se reconhecer como filha, não tinha como se sentir amada, por ter uma identidade que foi quebrada mesmo antes dela saber, ter idade, ter consciência para saber quem ela era. Mesmo antes de conhecer Cristo, já tinha tido todos os sonhos roubados, já tinha sido ferida em todas as áreas do propósito dela. O Senhor sabia. O Senhor não mudou meu nome, mas o Senhor mudou a minha essência. O Senhor me restaurou. O Senhor mudou aqui dentro de mim. O Senhor mudou a minha identidade. Porque hoje eu sou filha. Hoje eu descanso no colo de um pai. Hoje eu tenho força pela força dele. Hoje eu tenho disciplina, gente, disciplina, organização, paz, sabedoria para viver um dia de cada vez e entender que a minha promessa não foi roubada, que o Senhor não se arrependeu e nem que está atrasado ou que isso foi um percalço. Não, isso já fazia parte da promessa, é o que eu digo. Já fazia parte da promessa, porque a promessa já está sendo cumprida. Ela não vai se cumprir, ela já está se cumprindo. E esse processo fazia parte. Então, gente, mulheres de identidade restaurada, eu quero dizer para você que eu sou a primeira mulher com a identidade restaurada pelo Senhor, para depois eu poder tocar o seu coração e fazer juntamente com o Senhor, ser somente um instrumento pela graça e misericórdia dele, por ele ter me confiado esse chamado e esse propósito,
Só então que eu vou restaurar você. E nem será eu, será o Senhor através de mim. E é isso, gente. Vamos acompanhando aí meu testemunho vivo. Cada dia, cada experiência com o Senhor, cada partezinha dessa história. Porque eu sou restaurada e você também vai ser restaurada pelo Senhor. Porque o Senhor é cura, o Senhor é resposta, o Senhor é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E os planos dele são maiores e melhores. Eu repetia muito isso quando eu estava a ponto de endoidecer, gente. Porque eu falava, meu Deus, eu não tenho força. Eu falava, não, mas os pensamentos do Senhor são maiores e melhores. Mesmo que não fazia sentido nenhum para mim naquele cenário, naquele momento. E realmente eu vi. Eu tô aqui, ó. Eu sobrevivi, gente. E não só sobrevivi, eu renasci. Eu me reencontrei. Eu fui restaurada e encontrada. E eu digo, os pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos.